Olá! E aí, como é que você tá? É um prazer enorme receber você aqui comigo nessa aula online. Hoje eu vou mostrar para você os erros mais comuns que levam grande parte das mães a se enrolar com dinheiro, gastando tudo que ganham ou até mesmo mais do que ganham. E aí, com isso, elas ficam impedidas, né, de guardar dinheiro, né? Faz com que elas não consigam guardar dinheiro para coisas importantes aí, como reserva financeira para emergências, para investir na própria carreira, até para conseguir aí ter um salário melhor, para conseguir dar uma boa educação e uma saúde de qualidade, tanto para as próprias mães, quanto para os filhos, para a família, fazendo com que elas não consigam fazer as viagens com que sempre sonham e tal. Então, se você é uma dessas mães que passa por algum desses problemas, fica aqui comigo, não sai, porque até o final você tem muita coisa boa para aprender aqui ainda, tá bom? Então, fica aqui, porque se você está vivendo essas questões todas, ou algumas delas pelo menos, isso pode estar trazendo muita frustração para a sua vida. E aí, isso que eu vou entregar para você hoje vai ser um divisor de águas, vai fazer realmente toda a diferença e, como eu disse, eu peço que você fique até o final, porque eu vou te orientar e você vai sair daqui sabendo exatamente o que você precisa fazer para assumir de uma vez por todas o controle da sua vida financeira e nunca mais ter que se preocupar com a possibilidade de estar cometendo algum desses erros e acabar caindo aí no que muitos educadores chamam de corrida dos ratos. E o que é a corrida dos ratos? Não sei se você já viu aqueles ratinhos, aqueles hamsters correndo naquelas rodinhas. Então, eles ficam ali, eles correm, 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 e, claro, não saem do lugar, porque a rodinha fica girando à medida em que eles correm. Por isso que a gente chama de corrida dos ratos, porque a gente faz um esforço imenso. A gente trabalha, 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 se esforça para ganhar dinheiro e a gente nunca sai do lugar porque a gente está aí nessa armadilha de gastar tudo que ganha, gastar até mais do que ganha, e às vezes cada vez se afunda mais aí, como se fosse um buraco sem fundo, né? E isso consome a energia de todo mundo, né? E gera uma frustração muito grande. Então, olha, já se prepara, pega papel e caneta, abre a sua cabeça para tudo que você vai aprender aqui e para não deixar nenhum detalhe escapar. Por quê? Porque quando a gente aprende, a gente pega o que acontece com as outras pessoas, a experiência que vem de outras pessoas, os erros que outras pessoas já cometeram, a gente economiza muito tempo, muita energia e muito dinheiro, né? E aí, a maioria das pessoas, elas acham que não tem que se preocupar com a maneira como gerenciam o próprio dinheiro. Elas só precisam pagar as contas, que tudo vai funcionar tranquilamente. Mas o que um número muito pequeno de pessoas que consegue gerar resultado já descobriu é que não basta só pagar as contas. Você precisa entender que o seu dinheiro ele precisa ter um propósito maior, que é o de garantir a sua segurança, te proporcionar liberdade de escolhas e de realizar seus sonhos. Porque senão você com certeza vai acabar se frustrando e tendo até problemas mais sérios aí, às vezes como ansiedade, como depressão. Porque ninguém aguenta ficar trabalhando o tempo todo como uma louca e não sentir que está crescendo, que está evoluindo, que está melhorando. Né? As coisas precisam ter essa ideia aí de que está crescendo, senão a gente se frustra. E aí, quando a gente percebe esse papel que o dinheiro tem, que é o de proporcionar todas essas coisas aí que eu falei, que é a liberdade, a segurança e tal, você entende o caminho que você precisa percorrer para chegar até lá, e aí uma chave vira na sua cabeça. E você começa a conseguir, de fato, mudar a sua vida. Mas, para isso, você precisa primeiro entender o que está acontecendo de errado, e aí sim
montar uma estratégia que funcione para você, tá bom? Nessa aula, então, você vai descobrir quais são os principais erros que quase toda mãe comete. E vai poder saber o que você faz para evitar esses erros e aí ser muito mais eficiente na hora de montar as estratégias para construir o seu caminho de crescimento financeiro, a sua segurança e a sua liberdade, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes de eu começar a entrar realmente no conteúdo, eu queria te contar uma história até do porquê eu acabei caindo aqui no mundo da educação financeira e da mentoria financeira. Por que isso passou a ter tanta importância para mim? Eu venho de uma família onde minha mãe era funcionária pública, com um salário aí digamos, de nível médio ou baixo. Tá? Ela era funcionária federal, mas trabalhava como agente administrativa, né, no setor de saúde. Então, não ganhava lá grandes coisas, mas dava para viver assim, com uma certa tranquilidade. Meu pai tinha um pequeno negócio, né? Ele era um pequeno comerciante, tinha até um mercadinho que, na época, quem aí é da minha idade, está aí por volta dos 40, 40 e poucos anos, talvez se lembre, ele tinha um mercadinho que chamavam de Peg Pag na época, era um estilo lá de comércio, era como se fosse um mercadinho de bairro, né? Enfim, com o que os dois ganhavam juntos, daria assim para a gente ter uma vida bem confortável. Não uma vida de grande riqueza, de grande fartura, mas uma vida bem confortável. Só que os dois eram muito desorganizados financeiramente e eles cometeram vários erros. Então, a gente passava por vários períodos de grande fartura, né? E depois seguidos de períodos de bastante aperto. Né? Meu pai estava sempre metendo os pés pelas mãos e aí minha mãe tinha um salário mais estável, mas de vez em quando também achava que não era justo ela ter que comprometer o salário todo para segurar, né, todas as coisas que meu pai fazia, porque numa época em que ele começou a ganhar mais, né, que os negócios dele foram expandindo um pouco mais, ele gastava muito, ele fazia muitas festas, ele gostava de encher a casa de amigos, fazia aquelas festas enormes e tal, e gastava muito dinheiro com isso, e às vezes com viagens também. E minha mãe não achava justo que ela tivesse que segurar toda aquela situação, e aí às vezes também saía comprando um monte de coisas para ela, porque ela se sentia no direito. Enfim, toda essa confusão gerava uma instabilidade financeira muito grande. Então eu cresci nesse ambiente. Então a gente ora com bastante fartura e horas assim bem enrolado, meu pai enrolado às vezes no cheque especial, e enrolado no cartão de crédito. Então eu vivi isso desde a minha adolescência, isso veio aproximadamente desde o início da minha adolescência, até o início da minha idade adulta, e por isso as questões financeiras foram tão importantes para mim, por isso foi tão importante para mim estudar a fundo isso, porque o que eu vivi na minha adolescência e no início da minha idade adulta, eu não queria viver no restante da minha vida e dentro do meu casamento. Então, por isso, eu me dediquei a isso e eu construí todo um método para que não só eu pudesse me organizar financeiramente, mas também que eu e meu marido junto pudéssemos ter a estabilidade que eu acabei não vivendo, né, lá atrás, no começo da minha história. E essa metodologia não só deu certo, porque afinal de contas eu saí no início da minha carreira, eu tinha um salário de professora de rede pública, não preciso te contar, né, que salário de professor de rede pública é muito baixo, e foi com esse salário que nós conseguimos. Meu marido também ganhava, né, bem, tinha também uma certa estabilidade, mas não ganhava muito bem, tinha um salário mediano, digamos, um salário que daria também para manter um certo conforto, mas a gente conseguiu já casar com a nossa casa, pouco tempo depois já tínhamos o nosso carro, fomos construindo o nosso patrimônio, mas não só isso. E já há alguns anos eu sou investidora, eu tenho outro negócio também, eu sou criadora de cães de uma raça de alto padrão. Então, assim, saindo tudo
de um salário de professora de rede pública. Então, assim, essa metodologia me ajudou muito e depois eu ainda fui fazendo outras especializações, fiz formação em educadora financeira, fiz formação em várias áreas que me possibilitam hoje, né, aprofundar e ter uma especialização muito maior para oferecer muito mais qualidade nessa metodologia que eu criei. E aí, por que eu estou te contando essa história toda? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente aprende com os erros das outras pessoas, a gente encurta muito o nosso caminho e economiza tempo, energia e dinheiro. Foi isso que eu acabei trazendo para mim, porque eu não precisei passar por todos esses problemas aí, com cheque especial, com cartão de crédito, passando por períodos de fartura e outros períodos de bastante aperto, períodos bastante angustiantes, para conseguir aprender. Eu aprendi com os erros que meus pais cometeram na época. E olha, eram pessoas muito inteligentes. Minha mãe era formada em advogada numa faculdade excelente, tá? Meu pai tinha um tino incrível para os negócios, mas a falta de educação financeira é que levava eles a cometerem todos esses erros. E é exatamente essa falta de educação financeira que faz com que hoje a maioria, né, a imensa maioria dos brasileiros esteja enfrentando tantos problemas desse mesmo tipo que os meus pais viveram lá atrás. Então, eu vou até repetir para você, essa é a primeira coisa que eu já peço para você anotar aí. Aprender com os erros de outras pessoas é a melhor maneira de encurtar o seu caminho e economizar tempo, energia e dinheiro, tá bom? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo. Vou pedir um minutinho para você, porque eu vou abrir aqui, vou compartilhar a minha tela com você, para poder você ver os meus slides, ter acesso aqui aos meus slides. Só um segundinho. Então, já está vendo aí a minha tela? Acredito que sim, né? Bom, então esse é o tema aí da nossa aula, né? Os 12 erros que toda mãe precisa evitar na hora de cuidar do próprio dinheiro. Aqui eu estou trazendo para você novamente a frase que eu trouxe, que eu pedi para você salvar e anotar, né? Aprender com os erros de outras pessoas é a melhor maneira para você encurtar o seu caminho e economizar tempo, energia e dinheiro. Se você não anotou essa frase, faz um print dessa tela, salva isso, porque isso realmente é muito importante. Vamos lá, então, agora para o nosso primeiro erro. O primeiro erro que eu trago aí é não controlar o próprio orçamento. E aí, por que isso é um erro tão sério, tão importante, que leva tanta gente aí a ter tantos prejuízos? Porque a gente, às vezes, tem o hábito de tentar fazer as contas de cabeça. Então, a gente fica, por exemplo, vai no mercado, eu preciso disso, daquilo outro, vai pegando no carrinho, olha às vezes até o preço, mas vai contando tudo por alto. Dá mais ou menos isso aqui dá mais ou menos tanto. E aí, às vezes, quando você chega no caixa, você toma um susto, que você foi fazendo as contas de cabeça sem ter um valor exato, e às vezes você acaba se enrolando, que você pegou mais coisas do que poderia, e com isso se enrola, e às vezes não fez as contas, aí chega lá no caixa e fica com vergonha de devolver, e acaba botando no cartão de crédito e se enrola. A mesma coisa acontece com as nossas contas, as nossas despesas pessoais. Às vezes, eu inclusive já atendi clientes que me falavam assim, eu hoje estou devendo mais ou menos tanto. Tá, tudo bem, então vamos ver direitinho, vamos fazer a conta. Quando a gente vai fazer a conta, às vezes dá muito mais do que a pessoa esperava. Por quê? Porque a gente confia só na nossa cabeça, na nossa mente. Vou fazer as contas de cabeça.
Não pode, gente. Orçamento, despesa é uma coisa muito importante e esse diagnóstico precisa ser visto com precisão. É como você ir ao médico e o médico falar assim, pela sua aparência, acho que você está bem, mais ou menos está bem. A gente não precisa fazer todos os exames e ter ali todas aquelas taxas, aí tem um parâmetro de tanto até tanto está normal. O nosso dinheiro é a mesma coisa. O nosso dinheiro é uma coisa muito séria e muito importante. Pelo dinheiro em si? Não, não só pelo dinheiro em si, mas porque o dinheiro é um recurso que permite para a gente conquistar segurança, liberdade, comprar aquelas coisas que são importantes, né? Pagar por aquelas coisas que a gente quer, fazer as escolhas que a gente quer, e por isso ele precisa ser tratado com muito respeito. Então, não pode ser de cabeça. Então, o orçamento ele precisa ser feito com o máximo de detalhes e com o máximo de atenção. Então, não caia nesse erro. E aí, existem métodos, né? Tem técnica, tem estratégia para fazer isso, existem várias estratégias, inclusive na minha mentoria, a gente trabalha essas estratégias, e inclusive muita gente às vezes acha que para controlar tem que saber mexer em planilha, tem que saber mexer em Excel, nada disso, isso tem jeito simples, fácil, rápido, prático de fazer, só o que não pode é não fazer, tá bom? Então, você aí que está acompanhando essa aula comigo, que é uma mãe inteligente, eu tenho certeza que a partir de agora, pelo menos, você vai dar um pouco mais de atenção para isso, se você ainda não dá, tá bom? Aí, olha, o erro 2 é você não acreditar nos seus sonhos. E aí, por que é tão importante acreditar nos nossos sonhos? Os nossos sonhos, eles são como combustível. Aquilo que impulsiona a gente, que faz a gente seguir adiante. Então, quando a gente está desanimado, quando a gente está cansado, quando a gente enfrentou algum obstáculo, algum desafio um pouco maior do que a gente gostaria ou do que a gente se sente capaz, a nossa tendência, se a gente não tem um sonho, um propósito muito bom que impulsiona a gente para frente, a gente acaba desanimando. E isso é um grande erro. Então, a gente precisa ter sonhos, sim, né? Até para lidar com as frustrações, para lidar com os desafios da vida, e para que a gente se sinta motivado, se sinta impulsionado a seguir adiante. Então, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter os sonhos e acreditar que os sonhos são possíveis. Mas aí o que faz? Fica só no mundo do sonho? Fica só esperando? Claro que não. Você tem um sonho e você começa a pensar em estratégias para transformar esse sonho em realidade, tá bom? Então, é fundamental ter sonhos e acreditar, sim, que esses sonhos são possíveis. E aí, vamos para o erro 3, que é não estabelecer metas. E esse erro, ele está muito ligado com o segundo erro, que é o dos sonhos. E aí muita gente se confunde, que as pessoas pensam, caramba, mas sonho e meta é a mesma coisa? Não, não. O sonho, ele está mais lá na nossa imaginação, é aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não tem ainda uma estratégia montada para executar, para fazer esse sonho virar realidade. Quando a gente estabelece metas, embora as metas estejam ligadas ao sonho, a meta é quando você começa a montar as estratégias para chegar até lá. Vou dar um exemplo mais prático. Vamos dizer que você tem um sonho de comprar uma casa, a sua casa própria. Isso é um sonho, certo? Se você fica só pensando, eu queria muito ter minha casa, mas você não faz nada, primeiro você não está acreditando mesmo que esse sonho é possível, porque senão você estaria buscando maneiras para transformar esse sonho em realidade, certo? Mas aí quando você começa a acreditar nesse sonho e fala, não, eu vou conseguir, agora eu vou começar a me organizar para transformar esse sonho em realidade. Aí vamos parar para pensar, quanto eu preciso para comprar a casa que eu quero? Vamos chutar um valor assim? Eu preciso de 100 mil reais, um exemplo, tá bom? Quando você transforma isso em números e você começa a pensar, bom, então para comprar a casa que eu quero, eu preciso de 100 mil reais. Isso já virou uma coisa mais concreta, uma coisa que você já consegue medir. Opa, isso já está virando, você já está começando a transformar esse sonho em uma meta.
E aí, às vezes, o que é mais indicado ainda? Você pega essa meta grandona de R$100.000 e quebra ela em pedaços menores. Porque aí você vai fazendo metas mais alcançáveis, metas que ficam mais fáceis de ser atingidas. Porque, às vezes, para uma pessoa que ganha um salário mínimo meio, 2 salários mínimos, pensar em conseguir juntar R$100.000 pode parecer uma coisa muito impossível, uma coisa muito distante. Mas se você fala, então eu tenho uma meta, não de juntar agora os R$100.000, mas eu tenho uma meta de conseguir juntar R$10.000 em um ano. Opa, ficou mais fácil. Ficou mais fácil até porque quando você transforma isso em meta, e você pensa, pô, mas uma pessoa que ganha 1, 2 salários mínimos não vai conseguir juntar R$10.000 no ano. Pode ser que ela sozinha, só tirando do salário, pode ser que fique difícil. Mas se ela começar a pensar em estratégias de renda extra e de investimentos, aí uma estratégia que seja compatível com a realidade dela e que vai ajudar a multiplicar esse dinheiro, pode ser que ela consiga juntar esses R$10.000 até antes mesmo do que ela imagina. Tá bom? Então, olha aí o poder de acreditar num sonho, que foi o que nós vimos no segundo erro, né? Que é o de não acreditar, mas aí quando você deixa de cometer o erro, você passa a acreditar no sonho, e aí você transforma seu sonho em meta, divide essa meta grande em metas menores, porque aí você consegue traçar estratégias muito mais eficientes e consegue visualizar isso com mais clareza. E aí você monta estratégias muito melhores para atingir essa meta. E aí, o erro 4, guardar somente o que sobra do salário. Gente, isso é um erro absurdo, porque nesse mundo que a gente vive, com tantas contas, com tantos imprevistos, com tanta coisa que pode acontecer a qualquer momento, com tanta frustração, e quem aqui nunca passou pela situação de estar frustrado, estar chateado e resolver comprar um negócio, mesmo que seja um docinho? Cara, hoje foi um dia que tudo deu errado, preciso comprar um chocolate para comer um chocolate e me acalmar. Ou então, vou dar uma andada no shopping para distrair a cabeça. E aí vem de lá cheio de bolsa. Quem nunca, gente? Quem nunca? Todo mundo já fez isso. Por quê? Porque quando a gente compra alguma coisa que a gente gosta, isso funciona como uma recompensa. Ela faz uma liberação de hormônios na nossa cabeça que provoca uma recompensa imediata. Tá bom? Então, a gente se frustra, a gente vai lá e compensa essa frustração. E aí, o que acontece no final do mês? Sobra dinheiro? Para ninguém, gente. Dificilmente sobra. Então, o que eu recomendo fortemente, se você nunca fez isso, começa a fazer agora. E aí, inclusive, separar uma partezinha do seu salário, da sua renda, daquilo que entra todos os meses para você, assim que aquele dinheiro entra. Quer fazer isso com maior precisão ainda? Lembra lá do erro 1, quando eu falei de não fazer mesmo orçamento com detalhe? Se você fizer esse orçamento com detalhe, você consegue ter ainda mais clareza de quanto você consegue tirar. Mas não fica esperando fazer o orçamento, não. Já faz agora. Entrou o próximo salário, vai lá e separa 30, 50 reais que seja, e fala, esse aqui é para os meus sonhos. Esse é para a minha liberdade financeira. Enfim, dê o nome que você quiser. Tenha você o sonho que você tiver, tenha você o objetivo que você tiver. O importante é que você comece a se movimentar. Aí, muita gente pensa assim, mas 50 reais não vai mudar a minha vida. 50 reais podem não mudar a sua vida, mas 600 reais no final de um ano, isso sem contar com o valor de juros compostos, já podem mudar. Por que eu falei 600 reais? Porque é o que você vai ter fazendo esse movimento no final de um ano inteiro. E isso se você só puder tirar os 50. Porque pode ser que no início você só consiga tirar 50, mas com o passar do tempo você vai se organizando, você vai fazendo o seu orçamento com mais detalhes, e aí você consegue percebendo onde você consegue ajustar aqui, mexer ali, e aí você vai sentindo
o gostinho de começar a investir, de ver esse dinheiro crescer, e aí você sente vontade, de repente, de conseguir uma renda extra de alguma forma. E isso vai se multiplicando e vai crescendo. E outra coisa, aí R$ 600 no final de um mês pode ser pouco? Pode, mas pode te socorrer numa hora de aperto, numa hora de dificuldade. Entendeu? Então, se R$ 50 não é nada que possa mudar a sua vida, na hora de você pensar em tirar isso do seu salário para investir, também não é nada que vá te fazer grande falta. Então, você pode tirar. Porque juntando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, isso já faz uma grande diferença, até porque, foi como eu disse, não é o seu dinheiro sozinho. O que vai ficar acumulado lá não é só o valor do dinheiro que você separou, que aí você já vai ter a sua inteligência financeira desenvolvida, vai saber como investir e esse dinheiro começa a se multiplicar muito mais. E aí, vamos para o próximo erro, que é não ter uma reserva de emergência. Gente, não façam isso. A gente passou agora por um período de... Passamos não, né? Ainda estamos passando por um período de pandemia. Quem não tinha reserva de emergência enfrentou um problema muito maior, porque além da pandemia teve que lidar ou com a falta do dinheiro, porque muita gente perdeu o emprego sem esperar, ou pela redução do salário. Muitas pessoas passaram por isso. É claro que não foi igual para todo mundo. Teve algumas empresas que até lucraram mais por conta da pandemia, mas foram poucas, não foram todas. Então, a grande maioria ou passou aí por algum período de redução ou até de corte do salário. Então, a reserva financeira, a reserva de emergência, ela é fundamental. Ter uma reserva, ela te ajuda não só a sair dessas situações de imprevistos que podem acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento, não é só uma pandemia que gera uma situação de imprevisto, né? Qualquer pessoa está exposta, né? Pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, então a gente precisa ter uma reserva a que recorrer, e a reserva também ajuda para o caso de uma oportunidade. Quantas oportunidades às vezes são perdidas porque a gente não tem um valor ali de que dispor, né, que a gente possa usar para aproveitar aquela oportunidade. Então, ter uma reserva de emergência é fundamental. Aí você pode estar pensando, mas para mãe é difícil, porque criança está muito gasto, adolescente está muito gasto. Eu sei, eu tenho 2, eu sei disso. Acontece que, mesmo por eles, justamente porque crianças, adolescentes dão muito gasto, tem imprevisto, justamente por isso a reserva é tão importante. Então, não abra mão disso. Isso é realmente uma coisa básica e fundamental. E vamos ao erro 6. Não se preparar para a aposentadoria. Gente, a gente veio de uma cultura... No Brasil, a gente teve aquela cultura da gente se prepara, a gente começa a trabalhar, a gente trabalhava lá até uma determinada idade e aí se aposentava para aproveitar a vida, porque o INSS, né, o Instituto Nacional de Seguridade Social, ele vinha e supria aquele salário que a gente recebia enquanto estava trabalhando pelo valor da aposentadoria. O INSS já não consegue dar conta dos salários dos aposentados há um tempo. A cada mês, o rombo do governo aumenta cada vez mais para conseguir dar conta, né, dos benefícios que precisam ser pagos. E com a nossa população envelhecendo, cada vez a gente vive mais tempo. A medicina está avançando, os medicamentos estão avançando e a gente vai, a cada ano que passa, a expectativa de vida aumenta, o que é ótimo, o que é excelente. Só que quanto mais aumenta a expectativa de vida, maior o tempo que o INSS precisa suprir os benefícios a que aquela pessoa tem direito. E está chegando a um ponto, cada vez, um número maior de pessoas que trabalham precisam se juntar para pagar o salário daquele benefício. E quanto mais aposentados tem,
mais trabalhadores seriam necessários, mas esse contingente não está aumentando. Então, não conte com a Previdência Pública, não conte com o INSS, tá? É um recurso que ainda existe, embora esteja capenga, mas que não é sustentável, tá? Não tem uma grande previsibilidade de que vai continuar. Pode ser que você que está me ouvindo agora nessa aula ainda consiga se aposentar com um certo benefício, mas além da possibilidade de no futuro isso não existir mais, o que você já precisa saber é que quando você se aposentar, o valor que você vai receber na sua aposentadoria é bem menor do que o valor que você já recebe hoje. Aí eu te pergunto, se hoje já é difícil você se manter, né, sustentar a família, a qualidade de vida, o estilo de vida que vocês têm, ganhando o que você ganha, imagine ganhando menos que isso e tendo mais custos com saúde, porque a gente esquece disso. Mas quando a nossa idade avança, cada vez a gente precisa de mais tratamento médico, cada vez a gente precisa de mais remédios, cada vez a gente precisa de mais acompanhamento. Tudo isso encarece muito nosso estilo de vida. Tem alimentos que a gente já não pode comer, a gente precisa substituir. E adivinha só, em geral, aquilo que vai substituir tem um custo mais alto. Então, você precisa estar atenta e acordar para essa necessidade. Se preparar para a aposentadoria é fundamental, tá? E como é que a gente se prepara para a aposentadoria? Tendo uma reserva, não só a reserva de emergência, mas aí uma reserva específica para a sua aposentadoria. E aí já até adianto para você que essa reserva que é feita para aposentadoria tem até tipos de investimento que se prestam melhor a esse papel e que vão aí ajudar você a fazer o seu dinheiro trabalhar por você e a te garantir uma renda passiva no futuro que vai substituir aí o seu salário, o seu benefício de aposentadoria, tá bom? Então, fica atenta para isso. Não deixa essa oportunidade passar, não deixa para despertar só quando você já estiver aposentado, que aí a coisa já está mais complicada e não tem muito mais o que ser feito. Quanto antes você acordar para essa necessidade, melhor. E não venha me dizer que você já está velho demais, que já passou do prazo. Sempre é tempo. Ainda mais agora que a nossa expectativa de vida está aumentando, sempre é tempo, tá? Então, ter uma garantia pequena é melhor do que não ter nenhuma. Então, fique atenta para isso, tá bom? Vamos, então, para o próximo erro. O erro 7 é você não aprender a investir. Aqui mesmo eu já dei alguns exemplos, né? Que para fazer a reserva de emergência, existem investimentos que são mais apropriados. Para a aposentadoria, já existem outros tipos de investimentos que se adaptam, né? Que funcionam melhor para um objetivo de mais longo prazo. Existem investimentos que são mais apropriados para objetivos, digamos, de médio prazo, tipo, eu quero comprar um carro, eu quero trocar meu carro, já vai ser um objetivo mais de médio prazo. Então, existem investimentos que funcionam melhor. E isso tudo te ajuda a multiplicar o valor do seu dinheiro, fazendo com que você precise se esforçar menos para juntar aquela quantidade. Então, no início, quando eu falei para você montar sua reserva financeira, no início é difícil, por quê? Porque você ainda não vai estar sentindo o efeito dos juros compostos. Agora, à medida que você vai juntando um montante, não só esse bolo vai crescer porque você está colocando mais recurso ali dentro, mas é como se fosse um bolo realmente, né? A ação do fermento faz com que a massa cresça. E os juros compostos, eles fazem essa função como se fosse o fermento. Então, aos poucos, você vai podendo colocar... ou você mantém a quantidade de recursos, mas o bolo começa a aumentar mais, porque o fermento está agindo, no caso, os juros compostos estão agindo, ou você pode até reduzir um pouco o esforço que você faz para colocar recursos ali, porque o bolo vai se autoalimentando. Então, você aprender isso é muito mais fácil do que você imagina,
tá bom? É muito mais simples do que você imagina, isso eu posso garantir, porque, na verdade, eu comecei aprendendo isso sozinha, só que aí, o que aconteceu no começo? Errei muito, bati muita cabeça, porque eu estava aprendendo sozinha. Depois eu fui buscar treinamentos específicos, aí eu investi dinheiro, e aí hoje eu posso te dizer, se eu soubesse hoje, se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, nossa, eu teria conseguido acumular muito mais dinheiro, muito mais rápido, e teria cometido muito menos erros. Então, hoje aqui você ainda pode contar com a minha ajuda, mas na época não tinha, né? Não tinha um mentor financeiro, não tinha um educador financeiro para me orientar. Isso está chegando no Brasil mais recentemente. Então, você ainda tem esse benefício. Então, aproveita essa oportunidade e aprende, porque é muito mais fácil do que você imagina, é muito mais simples do que você imagina e faz uma diferença considerável no final das contas, tá bom? E aí vamos para o erro 8. Usar o cartão de crédito como extensão do salário. Gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Vamos dar um exemplo. A pessoa ganha aí R$ 2.000. Aí, hoje a pessoa gastou nesse mês R$ 2.000, mas aí, eu preciso comprar tal coisa, meu celular quebrou, tenho que comprar outro. Vai lá, compra o celular, bota no cartão de crédito. Pode? Pode. Contanto que você saiba que aquelas parcelas, inclusive essa é uma questão à parte, parcelamento no cartão de crédito. Se você parar para ver o valor à vista e o valor a prazo, você vai ver que o juro que você paga é absurdo. Só em fazer o parcelamento. Deixar o cartão pagar o mínimo e deixar a fatura acumular, então piorou. Aí o juro fica exorbitante. Então, não faça isso. A partir do momento que você precisou comprar uma coisa no cartão de crédito, você já vai ter que reduzir aquele valor da compra do seu salário do mês seguinte. Porque você já gastou uma parte do seu salário do mês seguinte. O salário que você ainda nem ganhou, uma parte dele já foi embora, já está comprometido. Então, você precisa fazer os ajustes. E se você considera que aquele limite do cartão de crédito é um limite que você pode gastar porque não dá problema, a grande maioria das pessoas que se enrola exatamente por isso. Então, não conte com o limite do cartão como uma extensão do seu salário. Se o seu salário é de R$ 2.000 e você tem um cartão com limite de 5.000, você não tem R$ 7.000 para gastar. Você continua tendo R$ 2.000, que é o valor do seu salário. Combinado? Você não vai mais cair nessa cilada. Vamos para o próximo erro, então, é o erro 9. Esquecer daquelas despesas que acontecem só uma vez por ano. E aí eu até botei aí na imagem, né? Livros com material escolar, que esse, né? Não sei quando você vai assistir essa aula, mas estamos em pleno janeiro e já aí começando a pensar nos preparativos para o início do ano letivo, e aí vem material escolar. E a gente não inclui isso, em geral, no nosso orçamento. Quando a gente para contar naquele orçamento que a gente vai recebendo todos os anos, aquele valor, a gente não para pensar nisso, e aí quando chega janeiro que vem, IPTU, IPVA, matrícula de escola, os livros, os materiais escolares, uniformes, aí às vezes a gente arranca os cabelos, porque a gente esqueceu de separar esse valor. O que é o ideal? Para pensar, quanto é, em média, o valor do meu IPTU? É X? Vou separando todos os meses um pouquinho. Faz de conta que você está pagando parcelado, mas ao invés de você pagar uma dívida que já aconteceu, vai separando o que está para frente. Quando chegar lá, você tem esse valor na sua mão e não vai precisar de uma hora para outra se enrolar, pegar empréstimo, enfim, para dar conta desses gastos. Porque quando você faz isso, de novo, você começa a pagar um juro absurdo. Então, um valor que seria, digamos, de R$ 500 passa para 900 assim, ó, não passa de mágica, tá bom? E o seu dinheiro não se multiplica nessa velocidade, quem dera, né? Então, vamos passar a planejar. Então, a gente já se prepara antes para a despesa que vai acontecer para frente, porque aí a gente não vai ser pego desprevenido, tá bom? O erro 10. Gastos fantasmas. Que raio de gasto fantasma é esse?
Botei até um microscópio aqui na imagem, porque o gasto fantasma é aquele gasto que, às vezes, olhando assim, olho do... Sabe aquelas contas mentais que eu falei para você, por favor, não fazer? Quando a gente faz isso, a gente nunca para pensar nos gastos fantasmas. Os gastos fantasmas são aquelas assinaturas que a gente contratou um tempo atrás e acaba não usando mais, ou pelo menos não usando com a frequência que a gente usava antes. E aquilo continua vindo no cartão de crédito. Gastos com anuidade de cartão de crédito. Gastos com tarifas de contas bancárias. Enfim, tem uma infinidade. Só esse assunto aqui já dá uma aula à parte, só para falar sobre isso. Inclusive, se você quiser, me fala aqui depois, me conta no chat que, se você quiser, depois eu faço uma aula só falando sobre isso. Mas não pensar nos gastos fantasmas, não levar em consideração os gastos fantasmas é um grande risco, porque isso aqui, na verdade, é um ralo por onde seu dinheiro escoa. Pensa numa caixa d'água furada. A caixa d'água está lá com 1000 litros. Só que a cada segundo cai uma gotinha, cai uma gotinha, cai uma gotinha. Aquela caixa d'água ela só é enchida novamente a cada mês. Mas a gotinha está lá, caindo com aquela frequência, naquele ritmo, sem parar. O que vai acontecer com a caixa d'água? Ela esvazia muito antes do mês terminar. Isso pode estar acontecendo no seu salário. Então, vou voltar lá no erro número 1, de não fazer orçamento. Então, faça seu orçamento e considere, inclusive, os pequenos gastos, porque considerando esses pequenos gastos, você consegue ver exatamente para onde seu dinheiro está indo, tá bom? Próximo erro, o slide 11, permanecer fazendo sempre as mesmas coisas, mesmo que não tenha resultado, mas a gente insiste. A gente está fazendo a coisa do mesmo jeito, a gente cuida do nosso dinheiro sempre do mesmo jeito, desde que nós começamos a receber um salário, a gente cuida sempre do mesmo jeito, a gente sempre termina o mês frustrada, a gente não consegue realizar os nossos sonhos, mas a gente continua fazendo sempre do mesmo jeito. É meio coisa de maluco, né? Você fazer sempre a mesma coisa e querer que o resultado seja diferente. Gente, não vai ser. A gente não pode esperar que venha um super-herói para mudar a nossa vida. A gente não pode esperar, né, que um governante venha e resolva a nossa situação. Ele não está preocupado com a nossa situação, nem ele, nem ninguém. Quem é que tem que resolver a nossa situação somos nós. Então, a gente precisa acordar para isso. Se a maneira como você vem lidando com o seu dinheiro não está trazendo o resultado que você gostaria, você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro de maneira diferente. Essa ficha precisa cair, porque senão a coisa simplesmente não muda, tá bom? Então, olha só, a gente vive num país, nós fomos educados num país que não tem educação financeira. Nós não tivemos isso na nossa infância, na nossa adolescência, quando seria o ideal. O que a gente pode fazer agora? Agora você tem acesso a isso. Então, busca a sua educação financeira. Busca o conhecimento. Ninguém precisa ser expert em economia. Ninguém precisa ser um grande matemático ou amar números. Minha formação é de professora de português e literatura. Onde você está vendo números aí? Mas o simples fato de ver uma situação e não querer que aquela situação se repetisse na minha vida, me fez agir, me fez aprender. E hoje, isso para mim é terapêutico, é uma coisa que eu faço com o maior prazer. Eu gosto de falar sobre isso. Eu vejo a importância da gente dar atenção para o nosso dinheiro, porque isso me dá muita liberdade. Sabendo lidar com o dinheiro, sabendo fazer o dinheiro trabalhar ao meu favor, eu consigo ter muito mais liberdade. Então, foi a vontade de mudar uma situação que me fez, de fato, fazer o que era diferente. Porque eu vi as coisas acontecendo de um jeito e eu percebi que, se eu agisse do mesmo jeito, eu teria exatamente o mesmo resultado. Então, você agora está ciente, a gente já conversou aqui um tempão a respeito de vários erros, você já está acordada para isso. Eu vou liberar o replay dessa aula para você reassistir, porque eu sei a importância de tudo isso que eu estou falando para você.
Então, você está aqui, assiste isso novamente se precisar, mas toma consciência de que você precisa agir de maneira diferente. E, para terminar, vamos aí para o nosso último slide. Esse erro muita gente comete, não buscar orientação. O que acontece? Eu ouço isso a todo instante. Ah, mas eu não sei lidar com dinheiro. Ah, mas eu não sei como organizar minhas finanças. Ah, mas eu não sei investir. Gente, não tem problema nenhum nisso, porque ninguém lá atrás, nossos pais não tinham como ensinar isso para a gente, porque eles também não sabiam. Nas escolas, a culpa é da escola que ensinou. Gente, os professores também não sabiam. Com quem ensina aquilo que não sabe? Ninguém. Não tem como. Então, nós não soubemos até agora, nós não sabíamos até agora, mas agora você está tendo uma oportunidade. Você tem profissionais que trabalham com isso. Minha vida hoje é trabalhar com isso, é trabalhar com educação financeira, então busca conhecimento, busca orientação. Aqui comigo, na verdade, você nem tem só o conhecimento. O que eu ofereço para você é orientação. Espera aí um minutinho, agora que eu vou descompartilhar a minha tela, para eu poder olhar no seu olho e você olhar no meu aqui de uma maneira mais... Bom, fica mais olho no olho, né? Enfim, então, olha só. O que eu ofereço aqui hoje nem é só o conhecimento, nem é só a informação, porque eu sei que isso é difícil. Muitos cursos, a gente vê muito a questão de cursos em que você pega, assiste lá algumas aulas online e aí, perfeito, tem lá muito conteúdo. Se você entendeu o conteúdo, ótimo, você aplica. Se você tem ali todas as ferramentas para você aplicar aquele conhecimento, ótimo. Se você não tem o conhecimento ou não conseguiu aplicar, você simplesmente não consegue fazer nada com todo aquele conteúdo que foi oferecido para você. O que eu ofereço aqui para você não é isso. O que eu ofereço é a orientação. Então, é muito importante você buscar essa orientação. Alguém que te acompanhe, alguém que siga com você, que tire a sua dúvida, entendeu? Que veja a sua situação específica, a sua situação particular, né? E que possa te acompanhar, te orientar, te dizer quais são os passos que você pode seguir adiante, tá bom? Então, isso é realmente importante. Não abandone essa possibilidade que você tem de ter esse acompanhamento, tá bom? Então, foi justamente para te ajudar com essa questão, com essas questões, a lidar com esse problema, que eu criei a mentoria Seja Livre. Nessa mentoria, eu ofereço aí o meu acompanhamento personalizado. Por quê? Para te ajudar a ficar longe de todos esses erros e não só como ficar longe, mas também para te ensinar o que você precisa fazer e como você faz essas coisas. Porque saber o que está errado já ajuda muito. E só aqui eu te trouxe vários erros. Mas aí, na mentoria, eu não vou só te mostrar o que está errado. Eu vou te mostrar também qual é o jeito certo e como é que você executa esse jeito certo. Porque esse é um diferencial. Nos cursos você não tem. Você tem lá aquele monte de conteúdo, assim como a gente vê no YouTube, né, nas redes sociais, a gente vê muito conteúdo. Mas na hora de aplicar isso para a nossa vida, para a nossa situação, é que vem a dificuldade. E é por isso que a mentoria é aí, que a mentoria faz toda a diferença, tá? E aí, na mentoria Seja Livre, eu vou te acompanhar de forma individual, tudo online, então você não precisa sair
aí do conforto nem da segurança da sua casa. Você não vai gastar tempo tendo que se deslocar para algum lugar para ter as aulas. É na sua casa. E com isso até não rouba o tempo que você tem aí para dedicar para sua família, para os seus filhos. Você consegue fazer esse acompanhamento sem você ter que perder tempo. Você vai ter aí 3 meses de acompanhamento em sessões quinzenais. E além dessas sessões quinzenais comigo, num ambiente como esse, o que você está agora comigo no Zoom, você ainda vai ter como um bônus o meu acompanhamento pelo WhatsApp. Por quê? Porque senão você só teria o meu acompanhamento a cada 15 dias. No WhatsApp, não. Você tem acesso a mim todos os dias. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tenha, pelo WhatsApp você entra em contato e eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou estar do seu lado te dando a mão. E você ainda vai ter um segundo bônus, que é uma análise de perfil comportamental, que vai aumentar muito o seu autoconhecimento, e aí não só para lidar com dinheiro, mas também para os seus relacionamentos com o marido, com filhos, com trabalho, e vai poder pensar até em melhores estratégias profissionais, porque essa ferramenta ela vai trazer para você informações preciosas para essa área da sua vida. E aí, melhorando sua área profissional, adivinha só o que acontece com a sua área financeira? Você também consegue aumentar muito de várias formas diferentes. Mas não acabou, não são só esses bônus, não. Você ainda vai ter um terceiro bônus, que é um treinamento para aprender a investir no Tesouro Direto. Para quê? Para que você consiga aprender como é que você aplica com inteligência os recursos que você vai ter aí só com o resultado da mentoria. Então, você não só vai aprender a organizar e a gerenciar a sua vida financeira, como ainda vai aprender os primeiros passos do investimento. Ou seja, você vai sair dessa mentoria uma investidora. Então, olha, eu vou pegar na sua mão e vou seguir com você até que você tenha um plano montado para a sua vida financeira, para que você possa começar a construir a realização dos seus sonhos com clareza, com velocidade e com segurança. Você não vai mais perder tempo procurando as respostas para as suas dúvidas e para as suas dificuldades, porque você vai ter a minha orientação. Você não vai mais perder oportunidade por falta de conhecimento, porque eu vou te dar todo o passo a passo para você se sentir segura e tranquila, para mudar de uma vez o rumo das suas finanças. E qual é o investimento que você precisa fazer para ter meu investimento? Então, o investimento é de 12 parcelas de R$ 197 no cartão de crédito. Ou seja, um valor que às vezes você gasta brincando numa pizzaria no final de semana, dá menos de R$ 200 por mês. Você tem essa orientação, você vai ter a minha ajuda para mudar de uma vez a sua história financeira. Mas tem o seguinte, eu tenho pouquíssimas vagas para esse tipo de acompanhamento. Como você percebeu, o acompanhamento aqui é individualizado. As sessões são só comigo e com você durante 3 meses. Então, eu não tenho como disponibilizar muitas vagas na minha agenda. Então, você que está interessada em ter a minha orientação, em ter a minha mentoria, você precisa ser rápida. É só você ir lá no meu Instagram, no fabi.inteligênciafinanceira, e aí você clica no link da minha bio. Ali você vai ter um link específico para o meu WhatsApp. E aí a gente vai poder conversar melhor sobre essa oportunidade. Eu vou te passar todas as informações e você vai ter acesso a essa mentoria. Tá bom? Então, olha só. Antes dessa aula, você provavelmente não fazia ideia de quantos erros você estava cometendo com o seu dinheiro. E agora, além de você saber que precisa ficar longe de todos esses erros, você também sabe que tem um caminho simples, seguro e rápido para mudar o rumo aí da sua vida financeira. Você já sabe o que pode acontecer
caso continue tomando as atitudes erradas. E também sabe que é possível viver tudo aquilo que você sempre quis, contanto que você se comprometa e siga o melhor caminho, tá? Então, vamos relembrar o que você aprendeu nessa aula. É muito importante para a gente reforçar. Se você não anotou, pega aquele papel e caneta aí e vamos lá que eu vou fazer um resuminho agora. Olha só, você aprendeu que, primeiro, aquela frase, aprender com os erros das outras pessoas é a melhor maneira de encurtar o seu caminho e economizar tempo, energia e dinheiro. Essa frase eu quero que você não esqueça e fique gravada. Você também aprendeu quais são os 12 erros mais comuns que a maioria das mães comete com dinheiro. Que são, vamos lá, erro número 1, não controlar o orçamento. Erro número 2, não acreditar nos sonhos. E aí os sonhos podem ser de curto, de médio e de longo prazo, mas você precisa acreditar que é possível. O erro número 3 é não estabelecer metas, ou seja, pegar esses sonhos e começar a pensar em estratégias para que eles se tornem realidade. O erro 4, guardar somente o que sobra do salário. Nada disso, você precisa separar o dos seus sonhos primeiro. Erro número 5, não ter uma reserva de emergência. Esse não pode acontecer nunca. Erro número 6, não se preparar para a aposentadoria, tá bom? Isso a gente precisa construir aos poucos. O erro número 7, não aprender a investir, porque aí você precisa fazer todo o trabalho sozinha. Quando você aprende a investir, seu dinheiro começa a trabalhar por você também. 8, usar o cartão de crédito como uma extensão do salário. O erro número 9, esquecer as despesas que acontecem só uma vez por ano. Elas precisam entrar na sua conta durante todos os meses. 10, os gastos fantasmas que acontecem e você simplesmente não percebe. O erro número 11, permanecer fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, mesmo quando não tem resultado. E o erro número 12, que é não buscar orientação. E você ainda descobriu que pode contar não só com o meu apoio, mas também com a minha orientação para construir uma vida financeira muito mais segura e com muito mais velocidade. E não só ficar se sentindo frustrada porque nunca consegue tirar isso tudo aí do pensamento e trazer para a vida real. Então, olha, vai lá no link da minha bio no Instagram. Vou repetir aqui, se você ainda não me segue, inclusive vai lá, começa a me seguir. É o fabi.inteligência financeira. Vai lá, me segue, clica no link da bio, aí você vai achar um outro linkzinho para o meu WhatsApp, clica lá e vamos conversar. E vamos resolver essa sua situação de uma vez por todas. O que eu te garanto é que eu vou dar o meu melhor, que eu vou dar para você, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, tudo possível, eu vou colocar todo o meu conhecimento à sua disposição para você mudar essa história de uma vez por todas. E aí, a gente vai ficando por aqui, que você já deve estar cansada, e a gente conversa lá no meu Instagram, tá joia? Um grande beijo para você e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!